nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Boa tarde, prezados irmãos e amigos. Que alegria realmente quando chega esse dia de poder estar transmitindo junto com os irmãos a palavra de Deus. É muito importante nos últimos dias da história desse mundo do qual vivemos. Não devemos perder a oportunidade, né? Eu vinha no metrô e encontrei um moço lá da Testemunha de Jeová. E ele olhou para mim, ele estava sentado no lugar e passou o lugar para mim, mas ele queria conversar alguma coisa comigo, né, sobre a palavra de Deus. Aí disse: olha, eu pensando que o senhor é testemunho de Jeová, o senhor está muito elegante e tudo. Aí eu disse: não, sou adventista do sétimo dia. Já vi um adventista testemunho de Jeová? O que dá, né? Sempre uma troca de ideia boa. E a gente trocou de ideia até chegar em Jabaquara, cada um foi para o seu lugar. Mas é muito bom a gente não perder a oportunidade quando temos de falar do amor de Jesus. Sabe que essa turma são contra, não acredita muito assim no Espírito Santo, né? E eu perguntei para ele: quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Pai? É o Filho? Ou o Espírito Santo? Aí, como é que ele vai responder o quê? A Bíblia diz que é o Espírito Santo, não é o Pai nem o Filho. Então, cada um tem uma função, e o Espírito Santo é ele que realmente nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O fim do mundo se aproxima, cada dia vai chegando mais perto a volta de Cristo. E devemos aproveitar essa oportunidade para que assim, quando Jesus voltar, possamos estar preparados para encontrar com Jesus na nuvem do céu. Vamos ouvir o Pai Nosso com a nossa irmã Elane. Elane, logo estaremos aí, passando um dia todo com vocês aí, em Santo Antônio do Jardim. As igrejas que estiver por perto, o grupo vai estar passando o dia todinho, o sábado, segundo sábado do mês de dezembro. Fica com Deus todos vocês aí. Faça
Muito bem, Eliane. Logo estaremos juntos, né, o grupo. Queremos agradecer a recepção dos irmãos lá de Pouso Alegre e também lá de Suzano. Realmente ficamos com saudade desses irmãos, pela recepção, o cuidado, o carinho. A igreja lá de Suzano realmente muito acolhedora, uma família realmente fora de série. Olha, parabéns vocês todos, viu? Que Deus abençoe. O grupo sempre estará à disposição, tanto lá para Pouso Alegre, quanto Suzano e outros lugares que temos passado. Queremos sempre agradecer a oportunidade que os senhores têm dado ao grupo e da gente fazer o nosso trabalho e que seja feito tudo para a honra e glória do nosso Deus. Tivemos esses dias também aí em algumas igrejas, como a igreja lá, irmão Enésio, né? Realmente uma igreja muito boa, bem acolhedora, os irmãos ali por parte da Vila Industrial, e esqueço o nome lá da igreja, que lugar é aquele, mas estivemos domingo lá, e foi muito bom. Que Deus abençoe a cada um e que possamos cada vez mais se aproximarmos de Jesus. Não é fácil hoje ser um cristão, mas o poder de Deus é maior, né? E vamos lutar para isso acontecer. Vamos ouvir mais uma vez a nossa irmã Eliane cantando um dos seus solos. Fez os pássaros a cantar. Foi a mão do Senhor que fez você. Ele criou a vida. Foi a mão do Senhor que fez o amor. Fez a música, fez a flor. É a mão de Deus que faz você caminhar pelo bom caminho. Sua mão também nos faz vencer pela força do seu poder. Foi a mão de Deus que fez você. Ele criou a vida. Foi a mão do Senhor que se entregou para salvar a vida. Seu nome eu vou louvar, vou cantar. É a mão do Senhor que nos sustém. Ele nos dá a vida. Sua mão nos protege ao lutar, nos apoia no caminhar. Foi a mão do Senhor que deu Jesus para salvar a vida. Sua mão tem as marcas do perdão, tem as marcas da salvação. É a mão de Deus que faz você caminhar pelo bom caminho. Sua mão também nos faz vencer pela força do seu poder. Foi a mão de Deus que fez você. Ele criou a vida. Foi a mão do Senhor que se entregou para salvar a vida. Seu nome
de Deus que fez vocês. Ele criou a vida. Foi a mão do Senhor que se entregou para salvar a vida. Seu nome eu vou louvar, vou cantar. Seu nome eu vou louvar, vou cantar. Querido e glorioso Pai que está no céu, mais uma vez, humildemente aqui estamos para te pedir a tua orientação, teu poder, tua graça e tua misericórdia, para que aquilo que falarmos não seja nosso, mas unicamente de Jesus. Perdoa nossos pecados, atos, palavras, maus pensamentos. Recebe, Pai, qualidade de teus filhos, preparando para o encontro com Jesus na nuvem do céu. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que pedimos e agradecemos humildemente tudo isso de hoje para sempre. Amém. Chamou aí? Muito bem, grandes irmãos e amigos, queremos agradecer mais uma vez, desde já, as emissoras que estão acompanhando o nosso programa e aos irmãos e amigos que têm nos dado o privilégio de estar realmente juntos meditando na palavra de Deus. Como nós temos por princípio sempre o texto base do nosso programa Amós 3,7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo, o seu servo, os profetas. Como sempre falamos, nada do que aconteceu, nada do que está acontecendo e nada do que irá acontecer não esteja escrito na palavra de Deus. Tudo está escrito. Tudo que você imaginar está escrito. Tudo, mas tudo mesmo. Que você talvez jamais imaginava que estava aqui, está escrito aqui. Todos esses acontecimentos, tanto fez ele político ou fora da política, tudo está registrado antes que eu e você tivesse nascido. Deus já sabia o passado, o presente e o futuro desse mundo. Então, ele falou tudo. É simplesmente olhar para essa cartilha, que é a palavra de Deus, a carta do qual ele nos deixou, e aí vamos descobrir coisas que a gente jamais imaginava. Mas como que a Bíblia fala isso? Ela fala. Ela fala até que realmente aquilo que era doce virou amargo, o que era amargo virou a doce. Ou seja, o que era pecado deixou de ser. E o que não era, agora passou a ser. Nós vamos falar aqui um pouco do batismo do cristão. Qual é a grande missão do cristão? Mateus 28, 19 a 20, diz assim, o versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O conselho de Jesus é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Algumas pessoas, alguns irmãos e amigos que se afastaram, e eles pregam com respeito ao batismo de Jesus, e que os discípulos batizou o Jesus, mas aqui a ordem não é de discípulo, é de Jesus. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é original, não é falsificado. É uma ordem de Jesus. Por quê? Antes não batizava no nome de Jesus. Era batizado nas águas. Como era espécie, como agia, sempre foi emergir, né, por imersão, não por expressão. Mas o nome de Jesus apareceu depois, e Jesus agora, como Pai,
já tinha avisado para João Batista que o de fato ia acontecer, que Jesus, quando fosse ser batizado por João Batista, Deus daria um sinal. E esse sinal era realmente aquela pomba representando o Espírito Santo. O importante é que só João e Jesus viram. Os demais não viram o Espírito Santo descer sobre Jesus. Mas João, que tinha a promessa de ver, para saber, e Jesus sim, porque ele recebeu o Espírito Santo. Os outros só ouviram a voz de Deus. Esse é meu filho amado, a quem me compraz. Então, foi um sinal para que João reconhecesse que de fato estava batizando o Filho de Deus. Mas por que Jesus disse, deixa que aconteça, deixa que se cumpra? Ali ele recebendo o Espírito Santo, foi transmitido para os demais. Veja que os discípulos, enquanto não receberam o Espírito Santo, não saíram para a pregação do Evangelho. Eles estavam tudo com medo, escondido, né, dos judeus, com medo dos judeus, por causa da morte de Jesus. Jesus ressuscitou, foi para o céu, voltou, passou os dias com os discípulos e orientou e disse, e de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque quem deu o Espírito Santo para Jesus foi o próprio Deus. E esse Espírito é de Deus e agora passa para Jesus também. E Jesus agora dá esse Espírito para nós. É Ele que diz que enviarei outro Consolador. Quer dizer, era um Consolador e agora Ele passou a dar esse Consolador que é o Espírito Santo. Por isso eu falei para o testemunho de Jeová, quem é que convence a mim e a você do pecado? É o Pai? É o Filho? Não, só o Espírito Santo. É Ele que diz, Inácio, Jesus morreu por você. Não é Jesus que disse, eu morri por você. Não, é o Espírito Santo que fala para mim que Jesus morreu por mim. O que eu estou fazendo por Ele? É isso? Muito bem. O versículo 20 diz assim, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando é que Jesus está comigo e com os irmãos? Quando fazemos a vontade dEle, quando obedecemos a Ele. Ele está sempre conosco, todos os dias até a consumação desse século. Quando foi a ordem de Jesus Cristo? Não, qual foi a ordem de Jesus Cristo? Em Marcos 16, 16 a 17, versículo 16 diz assim, disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não devemos perder a oportunidade. Certa vez eu estaria a pregar lá em Vila Alconé, e ali na Praça da Sé eu fui dar um estudo lá em Jardim Ângela, da onde eu moro para lá é muito distante, e eu tinha que estar 8 horas, o culto era 8 horas de domingo, e eu estava, parece, chegando 7 horas lá ali na Estação da Sé, e ali estava muito cheio, e tinha um bêbado que se aproximou de mim, e eu ia para um lado, o bêbado também ia, quando eu ia para o outro, o bêbado também ia, para onde eu ia, o bêbado ia atrás, e eu pensando na pregação que eu tinha que pregar lá em Alconé, e aquela correria para lá e para cá, e quando o trem chegou, que abriu, eu corri para um lado, ele também correu onde eu estava, aí eu já fui ficando meio invocado, né? Quer dizer, eu digo, o que esse bêbado quer? Eu deveria reconhecer que, de fato, é uma pessoa bêbada e merecia todo o respeito e toda a minha atenção. Mas a minha pressa de ir, com medo de chegar atrasado, tinha que chegar em casa, trocar de roupa e tudo, tomar banho e tudo, então eu estava preocupado. E quando entrei, que corri para o fundo do vagão lá, ele foi também, eu fui para o meio, ele foi também, aí eu não aguentei. Foi ali que foi a maior decepção do Inácio. Eu aprendi uma lição. Por quê? Porque eu cheguei e perguntei, moço, o que o senhor quer comigo? Ele disse, ore por mim. Olha,
no meio de tanta aquela multidão de gente, porque ele me procurou e disse que orasse por ele. Eu fiquei decepcionada porque eu tinha fugido dele, ao invés de estar junto dele. Ele disse assim: Jesus te ama. Ora, no meio daquela multidão. E eu disse: eu sei que ele me ama e também ama o Senhor. Aí orei ali no vagão e orei por ele ali mesmo. E isso foi na Sé, quando foi no Brás, ele desceu e não a vi mais. Mas fiquei orando por ele, que Deus cuidasse dele, para que ele realmente fosse um cristão, Deus tivesse misericórdia dele, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A oportunidade que temos, não devemos perder. Uma história de outro bêbado. Eu saí da igreja, era noite, umas 9, 10 horas, quase 10 horas, e aquela garoazinha, e o bêbado estava querendo atravessar a rua, e atravessa, não atravessa, eu digo: não, eu vou lá. Aí peguei aquele bêbado, atravessei a rua com ele, perguntei: onde o senhor mora? Era quase 10 horas da noite. Ele disse: em tal rua, tal lugar. Eu então fui com ele. Eu disse: eu vou levar esse bêbado. Aí fui levar na casa dele, entrando nos bibocos lá, meio escuro. Eu digo: só Deus tem misericórdia de mim, mas eu estou indo levar essa pessoa. Quando eu cheguei na casa dele, a família não queria receber esse bêbado. Eu disse: não, eu trouxe até aqui, ele tem que ficar aqui, não vai deixar ele na rua. Então o senhor leva lá no quarto dele. Aí eu levei no quarto dele, na casa, aquele barracozinho simples, levei lá, deixei ele deitado na cama. Digo: pelo menos agora eu já vou sossegado para casa. Vim por aquele lugar que eu nunca tinha passado por ali, escuro, e de terno, gravata, sempre chama um pouco a atenção, mas Deus, o poder de Deus é grande, e ele me guardou, e eu deixei o bêbado lá. Por quê? Eu digo: agora, se acontecer qualquer coisa, é com a família. Eu trouxe ele até aqui. Isso é muito importante, irmão, porque Jesus não tem exceção de pessoa, e nós nunca deveremos ter. Não importa se é um bêbado ou seja lá o que for. A irmã White diz assim: Jesus morreu também por um bêbado. Uma história outra de outro bêbado. Essa é muito importante. Jim. Eu li muitos anos atrás na revista Adventista, na Europa, as igrejas ficando sempre abertas. Jim, todo dia, 3 horas da tarde, ele ia realmente para lá, para a igreja. O púlpito era fechado, como esse púlpito que hoje está aberto, e grande, e ele chegava ali em frente do púlpito e falava 3 palavras, colocava a mão no peito 3 vezes e saía. E a zeladora, vendo aquilo, sem saber o que ele estava falando, falou para o pastor, e o pastor um dia resolveu ficar por trás daquele púlpito para ver o que de fato aquele bêbado fazia. E o pastor ficou por umas 3 vezes escondido ali para ver o que ele falava. Ele sempre falava a mesma coisa. Ele dizia: Jesus, eu sou Jim. Jesus, eu sou Jim. Jesus, eu sou Jim. 3 vezes. E um dia Jim foi atropelado. E a zeladora falou: pastor, Jim foi atropelado, está no hospital. Ele disse: que hospital? Ele não me lembra agora o nome. Ele foi nesse hospital. E assim que ele foi chegando, que abriu a porta, Jim falou assim, disse: pastor, o senhor sabe quem esteve aqui? Não. O pastor despertou a curiosidade, disse: Jesus. O que foi que ele falou para você, Jim? Olha, que maravilha. Aí Jim disse assim: pastor, ele falou assim: Jim, eu sou Jesus. Jim, eu sou Jesus. Jim, eu sou Jesus. 3 vezes, da mesma expressão que Jim falava, dizendo que ele era, para Jesus ele era Jim. Jesus só falou para ele: eu sou Jesus, 3 vezes. E quando ele terminou as 3 palavras, Jim veio a falecer. Pergunto eu: será que Jim não está salvo? Sim, para mim ele foi salvo. Jesus morreu também pelo um
bêbado, de acordo com a irmã White e o próprio Jesus nessa experiência maravilhosa de gin. Nunca esqueço, eu espero de um dia ver esse bêbado, do qual tanto eu falei dele nas minhas pregações por aí afora. Eu quero naquele dia, na volta de Cristo, ver, tenho certeza que Jesus morreu por ele também e que ele estará salvo. Não importa quem é você, o importante é que você aceite a Jesus como seu único Salvador. O Inácio não tem negócio de rodeio, o que tem que falar, eu falo, mas também tem que, às vezes, falar, explicando o amor que Cristo tem. Só que Cristo é justo. Sempre lembre disso. E nunca deixe a justiça pela amorosidade de Cristo, e nunca deixe o amor de Cristo pela a justiça. Os dois têm que andar juntos, o amor e a justiça. Que efeito teve a pregação de João Batista, em Mateus 3, de 1 a 3 e 5 e 6? Diz o versículo 1. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, versículo 2, arrependei-vos porque está próximo o reino do céu. Versículo 3, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, ou seja, os seus caminhos. João Batista veio preparando o caminho para Jesus. Os dois eram primos e só vieram se conhecer por ocasião do batismo. Versículo 5 diz, então saíam até com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Versículo 6, e era por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. Que palavra usou Pedro no dia do Pentecostes? Atos 2, 37, 38, diz versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, que é a respeito de Jesus, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? E o Pedro responde no versículo 38, respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. João Batista, ele não realmente poderia perdoar pecado, mas aquele que veio depois dele, Jesus, sim. Então, batizar em nome de Jesus para a remissão dos pecados, tanto o meu como o seu, de todo aquele que nele crê. O que mais Pedro falou? No versículo 39, pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Versículo 40, com muitas outras palavras deu testemunho e exaltava-vos, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Se Pedro tivesse vivo hoje, o que ele faria com tanta perversidade, com tanta maldade, com tanta malandragem, com tanta corrupção, com tanta criminalidade, com tanta prostituição, com tanta roubaria, com um monte de coisas que a gente não sabe para onde esse povo vai com tanta maldade. O filho, melhor dizer, mata o pai e depois se mata. Tudo por causa de droga. E parece que o povo brasileiro não sente realmente essas coisas de droga. Um filho morrer drogado parece para ele um prazer, porque senão não votaria apoiando as pessoas que apoiam a liberalidade da maconha, do crack, de tudo isso, vendo seus filhos morrendo
se matando, roubando, e você tem prazer, então as consequências, irmãos e amigos, virão, porque você quis assim. Você desejou dessa forma. E Deus, ele vê tudo. Ele sabia que você ia fazer isso. Ele sabia. O povo queria um rei, não era da vontade de Deus. Mas como Deus dá um livre-arbítrio, você quer assim, e é assim que vai ser. Deixa ser assim. As consequências virão depois. E os senhores verão que muitas das coisas que nós não gostaria que acontecesse, irão acontecer. E você que votou a favor da maconha, a favor disso, a favor daquilo, da roubaria, né, da criminalidade, você votou a favor de tudo isso daí, você vai ver as coisas que você não gostaria. E vai sofrer. E a questão que todos nós sofreremos por você realmente apoiar o que nunca deveria ser apoiado por você. A sua consciência se cauterizou de uma forma que o que é pecado deixou de ser, o que é ruim deixou de ser, o que é ruim virou bom, e o que é pecado deixou de ser pecado. E assim por diante. É você que quis. Todos nós sofreremos junto. Não resta dúvida. Mas lembre que todas as consequências, tudo o que acontecer de ruim, você foi o culpado de toda essa votação. Entenda isso que eu quero dizer. Eu acredito na que a palavra de Deus fala e no que o Espírito de profecia fala, que eu sou do 27º dia. E tudo isso está realmente relatado do que vai acontecer. Se você não quis nunca saber, não quis nunca ouvir, veja o que vai acontecer e depois você lembre do seu voto que você deu para acontecer. Deus não pode fazer nada quando você não quer que faça nada. Pergunto eu, o que aconteceu depois das palavras de Pedro, inspirado pelo poder do Espírito Santo? Versículo 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Se você fosse um cristão consciente da palavra de Deus, você não votaria. Você votou porque a sua mente está cauterizada. A sua mente está cauterizada. Uma pessoa que se declara que não é de Deus, é do diabo. E você vota, é porque do diabo também você é. Se você é crente ou deixou de ser crente, está cheio de crente que é crente que votaram, vão sofrer. E você, se não ainda tem tempo, enquanto vida você tem, de pedir perdão a Deus e se arrepender. Porque as consequências virão. Deus não é um Deus de brincadeira. Ele deixa à vontade. Mas as consequências vão sofrer. Você pode ficar cegado que Deus é justo. Ele é amor. É amor. Mas ele é justo. Você pensa mais, dá valor à roubaria, à criminalidade, às drogas, tudo isso. Você vendo quantos pais têm perdido seus filhos em droga e tudo. Será que é prazer dos pais de ver os filhos jogados? Menino de 15, 16 anos, e morando lá por perto. Aí vem os bandidos lá e encheram de bala. Menino de 15, 16 anos. Dá para você entender uma mãe, coitada, trabalhando lá no ferro velho, pegando aquelas coisinhas para ganhar o pão, e veio o único filho lá, de 15 anos, cheio de bala, lá dentro do mato. Dá para você entender? É assim que você quer? É assim que você valoriza as pessoas que dá liberdade de seu filho estar com droga, com tudo isso? Eu fico triste com essas coisas. Mas o que podemos fazer? Nada. E Deus não pode fazer nada por você, se a não ser que você se arrependa, ainda tem tempo, e dizer: Senhor, me perdoa de tudo que te acontecesse, acontecendo alguma coisa,
você reconheça que você deu voto para essas coisas. Após o batismo, se revestimos do quê? Gálatas 3:27 diz, porque todos quantos fossem batizados em Cristo, de Cristo vos revestis. Agora passamos a ser um cristão, e a nossa mente tem que ser diferente, a nossa transformação tem que ser diferente. Não podemos ser egoístas, pensar só em nós, mas devemos pensar nos demais, na multidão. Se cada um pensasse em outro, não existiria pobre. Não existiria pobre. Principalmente no meio cristão, não existiria pobre. Mas às vezes tem aquele cristão que só pensa nele. Vai se perder, está dentro da igreja e vai se perder. Porque ele só pensa exclusivamente nele. Quanto mais ele tem, mais ele quer, mais ele quer, mais ele quer, mais ele quer. Não existe misericórdia para ninguém, só para ele. Termina morrendo perdido se não tomar alguma atitude de Cristo. Revestir de Cristo é andar com Cristo, é fazer aquilo que Cristo de fato fez para a honra e glória do nosso Deus. Tudo que ele fez foi para a honra e glória de Deus. E nós devemos fazer tudo para a honra e glória dele, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que o batismo significa para o cristão? Resposta: morte, sepultamento e ressurreição em Cristo Jesus. Veja o que diz o capítulo, versículo de Romanos 6:3. Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus somos batizados na sua morte? Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Mergulhou, né? Sepultado e levantando ressuscitado. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Versículo 5 diz, porque se fomos unidos com ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E ele ressuscitou, e todos que dormem em Cristo ressuscitarão. Veja, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo de pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravo. Versículo 7, porquanto, isso 6, quem morreu justificado está do pecado. Ou seja, quem morreu em Cristo e justificado está do pecado. O encontro através do Espírito Santo de Deus, de Filipe e Enoque. Que pergunta fez Enoque a Filipe? Atos 8, 26, 38. Diz, lemos somente o versículo 36 e 38. Seguindo eles a caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse Enoque, eis aqui a água, que impede que seja eu batizado? Versículo 38. Então mandou parar o carro, ambos o desceram à água, e Filipe batizou o Enoque. Ora, ali primeiro Filipe estava estudando a palavra de Deus, ele estava lendo, só que ele não entendia, e estava lendo justo com respeito à vida de Jesus, de lá de Isaías 53, né? Todo o relato, a vida de Jesus. E o Espírito Santo foi que mandou realmente Filipe ter com Enoque. Enoque era que estava estudando. E Filipe foi encontrar com Enoque. E disse, o que falta? Tem água? Batiza. E ele realmente batizou nas águas. O que nos lava do nosso pecado? Resposta, o sangue de Jesus. Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama
e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Depois de ouvirmos todos estes exemplos na palavra de Deus, que decisão tomamos? Atos 22, 16. E agora, por que te demora? Levanta, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor Jesus. Muito bem, queridos irmãos e amigos, nós estamos nos últimos dias da história desse mundo. Você tem ouvido muito falar de Jesus, mas você talvez nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus. E na sua cabeça já passou que você não terá vida sem Jesus? Ninguém pode dar vida a não ser Jesus. Porque foi Deus que deu esse poder para ele. Ele disse assim: tem o poder de dar a vida e tomar de volta. Ninguém matou Jesus, porque ninguém tinha esse poder de matar Jesus. Crucificaram Jesus, mas não mataram Jesus. E Jesus morreu porque ele quis. Se ele quisesse, não tinha morrido. Ele é Deus. Mas para cumprir aquilo do qual entre ele e o Pai foi combinado, ele fez a vontade do Pai. Ele chegou ao ponto de dizer: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, a não ser seja feito a tua vontade. E a vontade do Pai era que ele morresse para que eu e você pudesse viver através de Jesus que ressuscitou. E se ele ressuscitou, aquele que morreu em Cristo vai ressuscitar primeiro, segundo a palavra de Deus, segundo na volta de Cristo. Se você, nessa tarde, ou na manhã, ou à noite, dependendo por onde está ouvindo, você realmente quiser aceitar Jesus, peça, diga: Senhor, eu quero aceitar Jesus como o meu único Salvador, mas não sei eu por onde devo começar. Você procura uma igreja adventista, seja lá onde for, e peça para que o pastor, os anciãos, os diáconos, ou algum membro possa te orientar e estudar junto com você a palavra de Deus. E você vai descobrir coisas que você talvez nunca viu e realmente nunca leu e talvez nunca tinha ouvido. Que Deus te abençoe. Que não importa a distância onde você esteja, que Jesus possa estar contigo. É o meu desejo e minha oração para você e todos aquele obrigado desde já pelas emissoras. Vamos ouvir mais uma vez Elane cantando um dos seus solos. Que Deus abençoe. Será de manhã, no começo do dia, será quando a luz seu fulgor irradia, que Cristo há de vir com os anjos da glória, receber deste mundo os seus. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia não sei. Ide as nações e depressa anunciai, breve Jesus voltará. Gratos, alegres, as novas cantai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Oh, graça sem fim, quando a morte vencida e Cristo Jesus revestir-nos de vida e formos então habitar lá na glória, nesse lar que Jesus preparou.
Amém. Querido glorioso Pai, mais uma vez quero muito agradecer por esses momentos do qual passamos aqui, meditando na Tua Palavra, dar uma porção dobrada do Teu Santo Espírito, que ao sair daqui possamos meditar naquilo que falamos, naquilo que pregamos, e que Ele, pela Tua misericórdia, possamos pôr em prática para a Tua honra e para a Tua glória. Perdoa mais uma vez os nossos pecados, aceita com cuidado Teus filhos em nome de Jesus. Amém, Senhor.